Há momentos em que a vida parece se tornar um campo de batalha invisível. As portas se fecham sem explicação, a mente se enche de medo e o coração sente o peso de algo que parece maior do que a própria força humana. É justamente nesses instantes que o Salmo 91 se revela não apenas como um texto antigo, mas como uma arma viva nas mãos de quem crê. Mesmo que o inimigo se levante, eu permanecerei firme. Mesmo que o caos se aproxime, eu descansarei na tua paz, porque o teu nome é torre forte, e todo aquele que corre para ti encontra segurança. Você não está aqui por acaso. Há uma razão para esta mensagem ter cruzado o seu caminho hoje. Talvez você tenha sentido ataques que não consegue explicar, cansaço espiritual, desânimo, ou até a sensação de que algo tenta roubar sua paz. Mas escute com atenção. Existe um refúgio seguro, e o nome desse refúgio é o próprio Deus. O Salmo 91 não é uma oração qualquer, é um pacto de proteção, uma declaração de fé que ativa o sobrenatural quando pronunciada com convicção. Enquanto muitos buscam refúgio em forças humanas, esse salmo te convida a repousar debaixo das asas do Altíssimo, onde nenhuma força do mal consegue permanecer. Cada palavra desse salmo é como uma muralha invisível que se ergue ao redor daquele que confia. E hoje, enquanto você ouve esta mensagem, essa muralha começa a se formar, não no mundo físico, mas no espiritual. A promessa é clara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Isso significa estar em um lugar onde o medo não domina, onde o mal não prospera e onde a alma encontra paz, mesmo em meio ao caos. Mas essa proteção não é automática. Ela precisa ser ativada por meio da fé, da confiança e da declaração. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Espalhe essa verdade. Seja a voz que leva proteção, fé e esperança onde o medo tenta dominar. Hoje você vai aprender a transformar o Salmo 91 em uma oração viva, uma fortaleza espiritual capaz de quebrar toda obra contrária. Este não é apenas um vídeo sobre fé, é um encontro com o poder que muda destinos. E se você permanecer até o final, vai sentir a presença de Deus agir sobre a sua vida de forma real, como talvez nunca tenha sentido antes. Porque quando a palavra é declarada com fé, o impossível se torna possível. E o Salmo 91 é exatamente isso. A prova de que a voz de quem crê pode mover o céu em seu favor. A proteção divina não é ausência de luta, é vitória antecipada. É saber que, ainda que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, você permanece de pé. Não porque é forte, mas porque está guardado. O segredo não é o tamanho do perigo, é o tamanho da presença que te cerca. O Salmo 91 nasceu em um cenário de guerra, medo e incerteza. Não foi escrito por alguém em tempos de conforto, mas por alguém que conhecia a pressão de viver cercado pelo perigo. Esse é o segredo que muitos não percebem. As promessas desse salmo não foram criadas para tempos de paz, mas para momentos de batalha espiritual. É uma declaração de confiança em meio ao caos. Quando o salmista disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não falava de um abrigo físico. Ele falava de um estado de espírito, de uma entrega total a Deus que ultrapassa a lógica humana. Habitar é permanecer. É não correr para o refúgio apenas quando a tempestade chega, mas decidir morar ali todos os dias, sob a presença e a autoridade divina. É um compromisso espiritual, não uma visita ocasional. O texto continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essa frase é mais do que uma confissão, é uma chave espiritual. Quando você declara com fé quem Deus é na sua vida, o mundo espiritual se move. As forças contrárias perdem poder, porque a fé verbalizada se torna uma muralha invisível.
Esse salmo revela um princípio eterno. A proteção de Deus não depende das circunstâncias, mas da posição do coração. Você pode estar cercado por ameaças, vivendo crises, enfrentando perdas, mas se o seu coração estiver no esconderijo do Altíssimo, nada poderá te derrubar. E enquanto você faz isso, lembre-se, o mesmo Deus que inspirou o Salmo 91 é o Deus que te guarda hoje, amanhã e para sempre. Cada palavra aqui é carregada de propósito: laço do passarinheiro, peste perniciosa, terror da noite. São expressões que simbolizam armadilhas invisíveis, doenças, medos e ataques espirituais que tentam paralisar a fé. E é por isso que este salmo continua tão atual. Ele fala com poder para a geração moderna, que enfrenta batalhas mentais, emocionais e espirituais. O Salmo 91 não é para ser apenas lido, é para ser vivido, declarado e ativado com o entendimento. Quando você entende o que ele representa, algo muda dentro de você. A insegurança dá lugar à autoridade. O medo é substituído por confiança e o caos se curva diante da presença de Deus. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é uma metáfora poética. É uma decisão espiritual que redefine o destino de quem a toma. Estar no esconderijo significa viver em uma dimensão onde a presença de Deus se torna o seu abrigo constante. É um estado de fé em que a alma aprende a repousar mesmo quando tudo ao redor parece ruir. O esconderijo do Altíssimo é um lugar secreto, inacessível ao inimigo, reservado àqueles que não apenas buscam a Deus, mas permanecem nele. É o lugar onde a ansiedade perde força, onde o medo não encontra voz e onde a mente se alinha com a paz divina. Nesse lugar, as ameaças podem até surgir, mas nenhuma prevalece. Habitar implica constância. Não é se aproximar de Deus apenas quando os ventos sopram forte, mas permanecer mesmo quando tudo parece tranquilo. O poder desse versículo está na permanência, porque é na constância que a fé se fortalece e a proteção se consolida. Deus não protege visitas ocasionais, mas filhos que decidem morar sob sua sombra. A sombra de Deus é o reflexo de sua presença próxima. Estar à sombra significa estar tão perto que nenhuma outra luz ou escuridão pode te dominar. É uma intimidade espiritual que transforma o medo em confiança e o desespero em esperança. Nesse refúgio, o inimigo pode observar, mas não pode tocar. Ele pode tentar, mas não consegue atravessar a muralha da presença divina. E quanto mais o coração se firma nesse lugar, mais a mente se liberta da ansiedade e mais o espírito se fortalece para vencer. Deus não protege apenas no visível, Ele age nas dimensões que você não percebe. Quantas vezes você foi poupado de algo que nunca soube? Quantas situações se desviaram do seu caminho sem que você entendesse o porquê? É o Salmo 91 em ação. Quando Deus promete livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele está dizendo que age antes mesmo que o ataque se manifeste. O inimigo monta armadilhas silenciosas, disfarçadas em circunstâncias, pessoas ou decisões erradas. Mas quem está no esconderijo tem um escudo invisível. Deus intercepta o mal antes que ele alcance. Ele muda trajetórias, fecha portas que pareciam boas, mas te salvariam de algo pior. Isso é livramento. A fé não anula o medo, mas o supera. Quando você declara o Salmo 91, está ativando o escudo da confiança. Você não luta mais sozinho. Deus entra na batalha e transforma o impossível em testemunho. A confiança é o elemento que muda tudo. Quem confia em Deus fala com autoridade. A dúvida paralisa, mas a fé movimenta o invisível. Quando o salmista diz, "Nele confiarei", ele está fazendo uma escolha de governo, entregar o controle. A fé verdadeira não é passiva, é ativa. É a voz que diz, mesmo que eu não veja, eu creio. A confiança transforma a oração em decreto.
Quando a fé é madura, as palavras deixam de ser pedidos e se tornam declarações de poder. O cristão que vive o Salmo 91 entende que não implora por proteção, ele caminha protegido. Essa confiança faz o inimigo recuar, porque o mal se alimenta do medo, mas enfraquece diante da certeza. Cada vez que você reafirma "O Senhor é meu refúgio e fortaleza", você lembra ao mundo espiritual de quem é o comando. Senhor, hoje eu declaro que Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Nenhum mal prevalecerá sobre a minha casa, sobre a minha mente, sobre o meu futuro. Aquele que habita no Teu esconderijo está seguro, e eu decido habitar em Ti. Livra-me das armadilhas invisíveis, quebra toda obra contrária, desfaz toda palavra lançada contra mim. Cobre-me com tuas penas, e debaixo das tuas asas me refugio. A tua verdade é o meu escudo, e a tua presença é o meu abrigo. Hoje eu declaro: nenhum mal me alcançará, nenhuma força das trevas prevalecerá, porque o Senhor é comigo, e os teus anjos me guardam em todos os meus caminhos. Você não precisa mais viver com medo. A proteção de Deus não é uma teoria, é uma realidade para quem crê. O Salmo 91 é a lembrança de que, quando a fé se levanta, o mal cai. Guarde essa verdade. Deus não te chamou para sobreviver, mas para vencer. A presença dele é o seu abrigo permanente. Declare o Salmo 91 diariamente, não como um ritual, mas como uma confissão viva de fé.